Olá a todos, meu nome é Matheus Castilho Santos, gerente técnico da Lallema. E hoje no Levedura em Foco iremos falar sobre extratos de levedura. O extrato de levedura é mais um produto derivado do processo de fermentação das leveduras, tá pessoal? Então o extrato de levedura é obtido em escala industrial. O extrato de levedura, ele é o componente interno da célula da levedura. Então em outros vídeos nós abordamos a parte externa da levedura, que é a parede da célula, e a parte interna, que é o conteúdo celular. Essa é a fração solúvel e que do ponto de vista de nutrição animal ou aí no mercado, esse componente interno é também chamado de extrato de levedura. Então, o extrato de levedura é obtido a partir da extração do conteúdo citoplasmático, do conteúdo do citoplasma, e ele tem uma série de funções e usos na nutrição animal. Como forma de obtenção, pessoal, ele é obtido a partir da centrifugação da levedura hidrolisada. Então, em outros vídeos, nós já falamos o que é a levedura hidrolisada, ou como que ocorre o processo de hidrólise de levedura, que é feito a partir do uso de enzimas da própria levedura e enzimas que são adicionadas ao processo na escala industrial. Essa enzima acelera e melhora esse processo de hidrólise, fazendo com que toda essa liberação do conteúdo celular ocorra de forma mais eficiente. Para obter o extrato de levedura, primeiro, essa levedura precisa passar por um processo de centrifugação que envolve também essa hidrólise, essa quebra. Esse processo, lógico, ele depende do processo de pós-fermentação que é usado, então cada indústria tem a sua característica principal, dependendo de condições de detalhes ali para ajustar durante todo o processo de fabricação desse produto. Que nem eu falei, o extrato de levedura, ele é uma fonte rica em nutrientes. Mas que tipo de nutriente é encontrado nesse extrato, nessa fração solúvel? Esses nutrientes têm a função principal de melhorar o sabor. Em alguns casos, essa melhora de sabor é devido à presença de um componente chamado glutamato, um componente que existe muito dentro do conteúdo celular da levedura, e esse glutamato ele dá uma característica que é um sabor umami, Essa palavra é um termo japonês que na verdade significa saboroso. Então, o conteúdo celular interno da parte da levedura, ele enriquece o sabor dos alimentos, então ele dá esse termo umami. Então essa é a principal característica que vem do glutamato, que é um composto que está ali dentro do conteúdo celular. Além de enriquecer o sabor dos alimentos devido à presença do glutamato, esse conteúdo celular acaba sendo uma fonte de proteína, ele é rico em proteínas, aproximadamente mais de 60% de proteínas tem ali dentro desse conteúdo citoplasmático, ou nesse extrato de levedura. Essa proteína está na forma de peptídeo, aminoácidos livres e também existe os ácidos nucleicos, que são os componentes relacionados com o DNA da célula da levedura. E todo esse material, peptídeo, aminoácidos, que são fonte de proteína, e os ácidos nucleicos, nucleotídeos que são derivados do DNA e do RNA, são todos elementos, componentes que têm função biológica na levedura, no metabolismo da levedura, mas que quando usado na forma de aditivo para o animal, ele tem função de melhorar ali o bem-estar, ou ele é rico em nutrientes que tem função para o metabolismo do animal, quer seja ele um bovino, uma aves ou um suíno. E além disso, esse extrato de levedura, esse conteúdo intracelular da célula da levedura, também existe o acúmulo, a síntese, vamos colocar assim, de vitamina B. Então, pessoal, esse extrato de leveduras, só recapitulando, ele é uma fonte de nutrientes, ele é utilizado como melhorador de sabor, pela presença do glutamato, e como fonte de nutrientes, ele é um composto de proteínas, ácidos nucleicos e vitamina B. Quais são os benefícios do uso desse extrato de levedura? Os benefícios envolvem a questão do estímulo de consumo, por se tratar de um componente palatabilizante. De certa forma, todo esse extrato de levedura, ele melhora o sabor, ele funciona como um palatabilizante por melhorar aí a questão de consumo de alguns alimentos que pode apresentar problema de consumo por parte do animal. Todos esses nutrientes também dão suporte ao sistema imune, então animais que têm o sistema imune baixo ou estão em condições de desafio, pode ter a imunidade baixa, o uso do extrato de levedura pode contribuir para melhorar o sistema imune desses animais. Então, pessoal, além de servir de palatabilizante, de melhorar o sistema imune, um outro ponto importante que é relacionado com os extratos de levedura, eles ajudam muito, ou eles apresentam um benefício importante para melhorar a morfologia intestinal. O extrato de levedura, ele possui componentes que ajudam a multiplicação celular. É muito importante
que essa saúde, né, o intestino ele funciona como uma barreira contra a entrada de patógenos, contra toxinas, então essa saúde intestinal ela é melhorada com o uso de extratos de levedura. Um ponto limitante é a viabilidade, né, às vezes o produto apresenta um valor um pouco acima, aí, é questão de custo, né, ser produtos às vezes de alto valor agregado, ele fica limitado ao uso em nichos, em segmentos de mercados muito específicos, mas fora essa limitação, ele é um produto excelente para melhorar tanto a palatabilidade como outros benefícios para a saúde do animal. Nós da Lallemand trabalhamos com um produto comercial que é o Lautild, que é o produto comercial que é rico em extrato de levedura de alta digestibilidade, alto valor em nutrientes e tem ação palatabilizante, conforme eu falei. Dando um pouco de foco num dos principais componentes do extrato de levedura, pessoal, que é os nucleotídeos, gostaria de entrar em maiores detalhes aqui só para explicar um pouquinho como funciona ou da onde que vem os nucleotídeos e qual é o funcionamento dele dentro do animal aí quando usado como aditivo. Então os nucleotídeos eles são blocos de DNA e RNA. Esses blocos de DNA e RNA são responsáveis pela divisão celular. Então aqui eu tenho um esquema da origem, então dentro da célula ou dentro do núcleo você tem os cromossomos, depois esses cromossomos eles dão origem aos DNA ou RNA. E a partir daqui você obtém esses nucleotídeos. Algumas células do corpo do animal, então, por exemplo, o fígado, ele tem suas necessidades atendidas pela síntese de novo. Órgãos, por exemplo, como um fígado, é pouco dependente dessas fontes externas de nucleotídeos. Entretanto, outras células do organismo precisam ou se beneficiam desse aporte extra ou desse aporte via dieta desses nucleotídeos de origem dietética. Então é por isso que do ponto de vista de saúde animal, alguns órgãos, né, ou alguns processos dentro do animal são beneficiados quando eu tenho essas fontes de nucleotídeos extras, né, fornecido via dieta, tá? E um outro ponto importante aqui, pessoal, é que os animais em determinadas condições de estresse pode ter as demandas adicionais ou demandas acima do normal para esses nutrientes. Então, em condições de estresse, esses animais têm um requerimento, uma exigência maior e daí se faz necessário o uso de produtos de origem externa, né? E aqui o derivado de levedura ou extrato da levedura, essa fração interna, ela se mostra como um nutriente bem interessante ou bem benéfico para esse tipo de animal que está em alguma condição de estresse. Então, pessoal, com o objetivo de facilitar a visualização de como ocorre todo o processo de produção da levedura, da parede celular e do extrato de levedura, eu vou mostrar para vocês um vídeo e descrever todas as etapas aqui com o fim de tentar esclarecer ou deixar de forma mais didática todo o processo envolvido na produção das leveduras. Então, esse processo que eu vou descrever aqui é feito na Lallemand, né? Um panorama geral. Inicialmente, a nossa cultura de levedura fica armazenada a menos 80 graus, então a levedura está toda dormente a menos 80. E quando essa levedura vai para iniciar o processo de produção em escala industrial, a gente faz um processo de reativação no laboratório, que é a etapa 2. Essa etapa dura de 24 a 36 horas. Depois, numa terceira etapa, essa levedura já ativada, ela vai para um tanque numa escala um pouquinho maior. Também dura algo em torno de 24 a 36 horas e depois ela vai para o processo em escala industrial, que são os tanques de fermentação, mostrados aqui. Então aqui são tanques de alta capacidade de produção, então aqui eu tenho um volume total de biomassa sendo produzida, então ele é um ambiente estéril, com filtragem de ar, enfim, todos os detalhes. Depois de finalizado esse processo, ocorre a coleta da biomassa, né? Então a separação, a centrifugação, a parte líquida fica na parte de cima e a parte o creme que a gente fala fica na parte de baixo. Ele é armazenado para depois ser extraído os produtos derivados das leveduras, que são a levedura viva, os extratos e a levedura inativada. Vamos focar um pouco mais na parede celular e no extrato de levedura. Ela sofre um processo de autólise ou hidrólise para liberar todo esse conteúdo celular e depois é um processo de inativação com o objetivo de evitar a ação de enzimas ou que essas enzimas continuem em atividade. Então, tudo é inativado e finalizado, depois ocorre o processo de separação, que é uma centrifugação.
E aí você tem uma parte que é a levedura, a parede celular e o extrato de levedura, que é o que a gente estava conversando, o que eu comentei aqui. Esse extrato de levedura ele é seco em equipamentos específicos e depois de seco ocorre a embalagem. O material, tanto a parede quanto o extrato, é embalado e está pronto para ser comercializado aí para os nossos clientes finais, tá, pessoal? Então, pessoal, era isso que eu tinha. Esse vídeo era com o objetivo de mostrar o processo como todo de produção, desde o início lá da levedura, sendo extraída do -80 até o processo final dela sendo embalada. E nesse vídeo eu dei foco mais no extrato de levedura, falei sobre a importância do extrato da levedura, como ocorre a hidrólise. Isso foi o que eu tinha para apresentar hoje nesse tema e eu vejo vocês em um próximo tema do nosso Levedura em Foco. Um abraço e até mais.